ele aparece no Novo Testamento, mas na grande maioria das vezes quando estão citando profetas do Antigo Testamento. E o Flávio quis dar meio que uma aula, dizendo que o Senhor dos Exércitos não tinha nada a ver com guerra e coisa, mas sim com a fé. Mas a gente sabe muito bem qual é a Muito postura bom, né? do Deus do Antigo Testamento quando se refere a chacinas e aniquilações. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É a ideia, é a ideia do leão da tribo de Judá que remonta a Davi. Aliás, professor Viaro, sabe quem está lançando um livro que é muito importante? O nosso amigo o pastor Sérgio Duzilek está lançando um livro chamado Evangelistão, que Sim, tem eu sei. análises absolutamente fundamentais dessa questão. E, aliás, ele vai dar um curso, vai coordenar um grupo de... Olha que importante, professor Viaro. O pastor Sérgio Duzilek vai coordenar um grupo de leitura na Casa de Leitura Dirce Cotirrida da UERJ, em que ele vai selecionar passagens chaves do Velho e do Novo Testamento para compreender o dominionismo, a teologia do domínio. É isso. É a tentativa, mais uma vez, de associar Bolsonaro a Davi. Sendo que quem foi que fez essa heresia? Então, é isso, o senhor tem toda a razão. É o senhor do exército, é o leão da tribo de Judá, é a ideia de uma ideia bélica, de uma expansão militar da religião, que é o que está por trás de Davi, Agora, posteriormente. sim, sim. E aí eu tenho uma questão que eu acho que vale a pena Claro. a gente tentar prolongar um pouco, que é o Flávio Bolsonaro nunca foi na família Bolsonaro alguém que se apresentasse com alguma estética evangélica ou com um Não. palavreado evangélico. Nas últimas 72 horas ele tornou-se um evangélico. Orou, inclusive, na live, chorou. É tentar puxar o povo evangélico para as ruas, professor? O senhor dizer que ele chorou é boa vontade do senhor. Eu vi a cara dele molhada. Com a ausência de talento artístico. E quando ele sai da câmera, quando ele sai do plano, ele soluça. Vocês repararam? Sim. Ele sai do plano e fala: é uma vontade absolutamente extraordinária. É realmente incrível. O Carlos Bolsonaro deu uma entrevista hoje. Ele disse: mas está sendo preso por tentativa de golpe, estava ou não estava no Brasil. Uma repórter perguntou: houve então tentativa de golpe? Ele se cala. Eu acho que foi um repórter do ICL, não foi, Pedro? Eu não faço ideia, mas não fiquei na... Tá, não tenho certeza. Eu tive a impressão que podia ser Luísa Vilela, mas não deu para reconhecer a voz. Ou Manuela Borges. Mas foi muito... é isso, professor Viaro. É o estertor. A sua observação é muito importante. Ninguém da família Bolsonaro, com exceção da Michele, nenhum deles de fato é evangélico. Exatamente. Nenhum deles. É puro oportunismo. Dentro dessa questão da burrice do campo bolsonarista, como é que o senhor viu o episódio envolvendo o Nicolas Ferreira com um celular dentro da casa do Bolsonaro e depois agora ele disse que vai processar a Globo por invasão de privacidade, porque as imagens que revelaram isso foram feitas por um drone da Globo, e ele disse que não foi informado que não podia entrar com o celular. Primeiro que eu não sei como é que não fazem revista para alguém entrar numa casa para fazer uma visita, mas ele estava no celular e consultando o celular e conversando com o Bolsonaro. E isso acontece horas, digamos assim, antes do Bolsonaro tentar romper a tornozeleira, então já ficou uma coisa meio estranha o que eles estavam consultando no celular, né, professor? Olha, o tweet dele diz assim: recebemos com absoluto espanto a atitude da Rede Globo, que utilizou um drone para invadir um ambiente privado. Professor? Chequei aqui. Hã? Foi a Manuela Borges, tá? Eu estava ouvindo o áudio. Eu reconheci a voz. Tá bom. Ótimo. Aliás, vocês se recordam de uma entrevista do Bolsonaro de uns 15 anos atrás, em que ele destrata uma repórter jovem, uma repórter muito jovem. Você sabe quem era? Era a Manuela Borges. Era a Manuela. Muito bom, né? Sim. Como o tempo dá voltas, é extraordinário, né? Então ele dizia assim: olha, é uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível. Eu respondi assim: recebemos com absoluto espanto a atitude de Nicolas Ferreira, que utilizou um celular para invadir um ambiente privado,
filmando contra a decisão da Justiça um ex-presidente da República expondo um parlamentar cometendo grave violação de medida cautelar, atenciosamente. Porque, professor Vieira, de novo, o que tem me surpreendido nesse caso é como é um caso extremo, aqui as máscaras caem. Sim. E como eles gostam de citações bíblicas, aquilo que se manteve oculto agora é revelado. O que se manteve oculto e agora é revelado é algo que uma pesquisadora que vocês já conversaram com ela, que é uma brilhante jovem professora da Federal de Santa Catarina, a Letícia Cesarino, num livro muito importante chamado O Mundo do Avesso, trabalha. É a capacidade da extrema-direita de inverter, logicamente, todas as questões. Veja, objetivamente, do que se trata? O Nicolas Ferreira cometeu uma grave infração, desrespeitando uma medida cautelar. É uma infração grave. Qual a resposta dele? Ele não discute a infração. Ele discute o fato de que houve uma filmagem. Mas eles não defendem liberdade absoluta de expressão? Pois é. Quando o presidente Lula, aos 72 anos, foi preso, eles não defenderam com unhas e dentes, eles não foram às ruas celebrar que o ex-Sérgio Moro, no papel de Batman de Curitiba, tivesse vazado para a Rede Globo uma gravação ilegal de uma presidente da República em exercício? Eles não foram às ruas celebrar, professor Vieira? Pois é. Quando o Roger, do Traje a Rigor, para responder ao vídeo em que o Bolsonaro admite que tentou romper a tornozeleira, ele responde: o vídeo não apaga as injustiças que ele sofreu. Então, percebe? Eu diria que nós vivemos um momento muito especial, histórico, é difícil percebê-lo, em que a extrema-direita chega literalmente ao seu extremo na tentativa de manipulação da realidade. A minha única preocupação, e eu quero dizê-lo aqui com cuidado, a minha única preocupação é que a única possibilidade que eu vejo de reacender a chama do bolsonarismo e de reconectar as massas, de levá-las às ruas com uma proporção imprevisível e provavelmente sem um controle claro, é se a narrativa da vitimização do Bolsonaro tiver um fato concreto. É a minha única preocupação. Essa é a preocupação. Se ele vir a óbito antes das eleições, pode ser um problema, né? Em primeiro lugar, nós não desejamos que isso aconteça com ninguém. Não, eu tô levantando a possibilidade pelos problemas de saúde que ele tem, né? Eu só faço questão de dizê-lo para que não haja nenhuma utilização perversa da nossa conversa. Sim. Esse é o nível que nós estamos agora. Sim. Então, nesse sentido, o José Dirceu deu uma entrevista há mais ou menos um mês atrás, e eu tenho uma grande admiração pelo José Dirceu, professor Vieira. É um homem de extraordinária fibra, precisamente o que falta aos bolsonaristas, um homem que, já com uma idade avançada, com uma filha pequena, enfrentou com grande dignidade a prisão, grande dignidade. Os relatos do comportamento de José Dirceu na prisão são exemplares. A organização, disciplina, leitura, etc. E o José Dirceu deu uma entrevista há mais ou menos um mês, não lembro para que veículo, Pedro, talvez possa me ajudar, em que ele dizia claramente que ele considerava que, dada a condição vulnerável da saúde do presidente Bolsonaro, que ele deveria cumprir a prisão domiciliar. E eu compreendo a razão profunda da observação do José Dirceu.